A paz do Senhor, queridos, graças a Deus, mais um evento, não é? Como vocês sabem, eu sou o pastor missionário Rogério Martins, vindo ali de Recife. Hoje estou aqui em São Paulo, na cidade de São Mateus. E como muita gente me conhece, é o pastor caçador de talentos. Eu já encontrei mais um talento. Eu gostaria que você conhecesse também a história de mais um talento que Deus tem levantado aqui na terra, para trazer exemplos, através do seu testemunho, do que Deus pode fazer na vida do mais vil pecador. O homem que andava no erro, o homem que achava que sua arma era a sua força, mas um dia veio reconhecer que toda a sua força está concentrada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Marcos, aqui da Igreja Brasil para Cristo, ele traz um relato vivo da grandeza de Deus através do seu testemunho. Então, a partir de agora, você vai escutar um pouco do relato do pastor Marcos para a glória e honra do nome de Jesus. Mas foi a forma de pensar. Eu não amava, eu não sabia o que era amar. Então, entre elas era o seguinte: uma das pessoas que eu não amava era minha própria mãe. Eu não amava minha mãe, eu não tinha quase nenhum afeto. Eu até pensava, esperava que minha mãe morresse. Eu vivia assim. Então, eu não amava nenhuma mulher. Se ficasse comigo era um contrato, ficasse assim segunda-feira até sábado, aí agora acabou. Então, nunca tinha relacionado namorar com ninguém, então era ficar e pronto. E viver a vida sem pouco, só tinha 2 amigos, eu andava junto. Mas, um certo tempo, isso foi me perturbando, e eu fui sentindo que cada dia ia ficando pior, eu cada dia mais amargo, e até um dia eu comecei a xingar Deus. Xingava Deus em alto bom som todos os dias. E eu, com as minhas filosofias, achava: onde Deus está? Se Deus é tão bom, se Deus faz tanta coisa, então por que Ele não me vê? Por que não muda a minha história? E aí um dia, tinha uma igreja em frente, e eu sonhei e criei um atrito com o presbítero daquela igreja por causa da sua filha. E no meio desses atritos eu maquinei no meu coração matá-lo. Eu disse: vou matar esse presbítero. E eu sabia a hora que ele saía da igreja, e como que ele sabia, como que ele saía. Ele sempre saía na frente e deixava a mulher para trás. Aquela mania de, parece meio judeu, que anda para frente e as mulheres andam atrás. E nesse dia eu fui na rua, dei um tiro numa lâmpada, apaguei a lâmpada que tinha na rua, para ficar escuro no local. Desci até o final da rua e subi para encontrar com ele. Deu tudo certo até chegar perto de onde ele estava. Eu vou passar para o outro lado da rua, que eu quero ter um motivo. Eu vou esbarrar nele, ele vai falar alguma coisa e eu executo o serviço. Quando eu fui para fazer isso, que eu estava aproximadamente 1 metro perto dele, ele me saudou. Ele disse: boa noite. Foi o suficiente para me quebrar. E eu fiquei perturbado, fui para casa e não conseguia dormir, insônia e mais insônia, e não conseguia dormir. E tinha uma vez vigília na igreja, e eu escutava os crentes cantando, mas eu não podia ir para lá, não saía para lugar nenhum. E aquela perturbação foi tomando conta, e até que Deus... eu não gostava de crente, eu tinha uma inimizade com crente, e nem frequentava a igreja. Mas naquele certo dia, depois de passar algum tempo, minha irmã me chama para ir numa igreja. Você sabe que eu não falava muito na gíria. Então, quem me conhece, algumas pessoas hoje quase não percebe que eu já vivia esse mundo. Então, e aí eu até falava assim: não sabe que eu não curto esse barato de igreja. Não é minha praia. Igreja, nem Deus. Então, não é para mim não. E tanto ela insistia, eu peguei e fui. E a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu entrei, quando eu vi até uma moça bonita entrando, eu falei assim: então aqui é meu lugar, então vou ver qual é que é. Aí entrei, só que quando eu lá na igreja eu não sabia que mulher sentava separada de homem. Então, ficou só os homens de um lado, as mulheres do outro, e a igreja foi enchendo. Daqui a pouco não tinha como sair mais. Era um culto de libertação à tarde. E eu entrei e fiquei lá dentro. Daqui a pouco começou o culto e eu não tinha nenhuma experiência disso, nunca tinha visto. E a mulher pede para fechar os olhos para orar. Quando fecha os olhos para orar, eu fechei, já que todo mundo está fechando, olhei para todo lado e fechei. A sensação é que todo mundo tinha sumido, tinha ficado só eu. E eu não conseguia abrir os olhos, e daqui a pouco a mulher começou a falar, parece que ela falava direto comigo, parece que só estava eu e ela começou a falar de tudo que acontecia comigo, inclusive até
você não tem conseguido dormir à noite. Aí ela perguntou, e eu senti uma sensação, ela falou assim, para você saber que é Deus que fala com você, vai queimar dentro de você. E ali começou a ferver dentro de mim, eu senti como uma coisa, eu tinha uma certa resistência de chorar, principalmente em público, e eu fui segurando, mas aquilo fui sufocando, achando que ia me entalar, e aquele nó foi saindo pela garganta, e de repente algumas lágrimas brotam nos meus olhos, e eu sentia flutuar, literalmente eu flutuava dentro daquela igreja. Mas quando ela fez o convite para visitar Jesus, eu recusei e vim embora. Dando aula, e era engraçado porque eu estava dando aula para um grupo e tinha dois rapazes, eles vieram falar comigo e eles me abraçaram e falaram assim, qual faculdade que você fez? Eu falei, eu nunca fiz faculdade. Ele falou assim, não, mas você tem uma didática, uma dinâmica de professores universitários. Eu falei, mas eu não tenho universidade. E os dois eram advogados. Na hora que eles acabaram de falar isso, o Espírito lembrou, falou assim, não disse que doutores aprenderiam de ti? E aí, o processo da minha vida foi crescendo. Com esse trabalho, eu comecei um trabalho, meu primeiro projeto, depois disso, de toda a mágoa, esquisitice que eu tinha, quando eu me converti, eu fiquei por uns 6, 9 meses eu não pregava. Eu não usava o microfone para nada, porque eu não conseguia amar minha mãe. Então, meu primeiro desafio, eu falei assim, enquanto eu não amar minha mãe, eu não prego. Eu comecei a orar e jejuar. E isso demorou meses, eu orando e jejuando, até que um dia eu estou na igreja e me deram o microfone para dar um testemunho. E quem está na igreja é minha mãe. Eu não consegui testemunhar, coloquei o microfone em cima do púlpito e chamei minha mãe para vir na frente. Falei, vem cá, eu quero te dar um abraço. E quando eu abracei minha mãe, foi a maior, que eu falo, libertação. Não é curso não liberta ninguém. Na verdade, as pessoas ensinam as pessoas até serem mais culpadas do que, na verdade, ter liberta. Mas o que liberta é a ação. Quando eu abracei minha mãe, liberei. E quando eu pedi perdão, e perdão eu entendi que perdão não é sentimento, é mandamento. E quando nós entendemos que é mandamento, eu falo, e depois que eu falo, ela acontece. As coisas de fé começam assim. Fé não é uma força na mente, não é força de mente. Fé é eu declarar no caráter daquele que prometeu. E depois que eu falo, eu fico esperando acontecer. Então assim aconteceu, eu falei com minha mãe. Abracei ela, me abraçou, chorou muito, e dali começou a nascer. E hoje eu tenho, graças a Deus, um relacionamento tremendo com minha mãe. A gente se ama de verdade. E ali eu fui entender por que eu não amava minha mãe. Aí um dia, uma pessoa, sempre eu pergunto mesmo, e um dia uma pessoa usada por Deus disse para mim assim, olha, tu foi escolhido, que isso vai chegar longe. Então eu quero a oportunidade de dizer que infelizmente nós vamos vivendo um pouco de inversão de valores, onde os homens estão querendo ser Deus e querendo que Deus seja homem, e Deus é Deus e homem é homem. Deus fez o homem para ser homem e ele para ser Deus. Então o que eu olho é quando os homens estão mandando Deus fazer as coisas, quando na verdade o homem tem que obedecer o que Deus tem determinado para ele. E é só isso. E quem liberta não é o homem, quem liberta é Deus, pelo poder da palavra. Deus só quer encontrar um coração que acredite nesse homem, porque Deus já acreditou. Desde que Deus fez o homem, Deus já acreditou no homem. O que está faltando é o homem acreditar no homem. Então, para o trabalho crescer, entendeu? E eu estou aqui tendo o privilégio de estar aqui com esse pastor que ama a gente. E eu só posso dizer uma coisa, de que eu vejo um homem cheio de Espírito Santo. Não é nem que fala língua estranha, nem quem profetiza, mas é se ele ama a gente. Porque esse é o atributo de Deus que Deus colocou em nós, é esse. Se temos parte de Deus em nós, não é em aparência, não é em tamanho, não é em qualificação, é quando amamos. Nós só parecemos com Deus quando nós amamos. Se não amar, não parece com Deus, porque Deus é amor. Amém? Deus abençoe, pastor.